Boa noite. Pela graça de Deus, mais uma vez, estamos aqui louvando o nome dEle, juntos um momento de adoração que antecipa aquele momento ou aquele tempo eterno quando consagraremos eternamente a Deus adorando. Gostaria de aproveitar a oportunidade para anunciar um livro que eu tenho escrito, Nada Me Faltará, um comentário devocional no Salmo 23. Caso você tenha interesse, eu tenho alguns exemplares comigo. Algumas vezes a nossa vida pode ser expressa numa frase que poderia ser assim: um dia com Jesus, uma tarde de alegria e depois uma noite tempestuosa e sombria. Nossa vida alterna momentos felizes, momentos alegres, momentos como esse e momentos de tempestade, momentos de escuridão, momentos nos quais aparentemente Jesus parece estar distante. Tempos alegres, tempos cheios de companhias, tempos divertidos, tempos onde a vida parece um piquenique. Depois, tempos escuros, solitários algumas vezes, tempestuosos, de pouco ou quase nenhum progresso, de ventos contrários. E algumas vezes estas situações são resultados de seguirmos a vontade de Deus, de estarmos exatamente dentro da vontade de Deus. Um acontecimento narrado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, exemplifica esta situação, mas também nos mostra que a frase "Tu estás comigo" é garantida nestes momentos. Nós faremos a leitura e seguiremos o relato de Mateus, mas trazendo detalhes dos outros 2 evangelhos. O relato está em Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33 diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Somos gratos por tua imensa bondade, que fez o Senhor estar conosco. Te agradecemos por esta certeza de que o Senhor está conosco. Te agradecemos porque esta palavra é garantida nas Escrituras, que o Senhor estaria conosco todos os dias. Pedimos, ó Pai, que nossa fé seja fortalecida nisso e que esta presença se torne bem sensível neste momento que estudamos a Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Mesmo quando fazemos a vontade de Deus, nós podemos ser colocados no meio de uma tempestade. Mas temos a certeza que Jesus continua cuidando de nós. E com base nesse relato eu quero destacar 4 verdades. Primeira é que a presença de Jesus, a presença de Deus, nos livra de perigos que nós nem percebemos. O texto vai dizer que Jesus imediatamente compeliu, isto é, forçou os discípulos a entrarem no barco. Bem, imediatamente a quê? Aqui se dá após este evento, se dá após a primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus, com 5 pães e 2 peixes, após uma manhã ensinando a uma multidão, percebeu que a multidão estava faminta, mas só havia 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimentou pelo menos 5.000 homens. Se pensarmos um pouquinho, talvez imaginemos aí 15.000 pessoas. 5.000 homens, mulheres e crianças, podemos imaginar aí umas 15.000 pessoas, Jesus alimentando esta multidão, ali reunida nas margens do mar da Galileia, em alguma escarpa de montanha ali, e Jesus alimentou estas pessoas. Imagine você ter 5 pães, 2 peixes, mandar o povo se assentar, orar e começar a partir, a preparar sanduíches ali de pão e peixe, um McFish, certo? Né? E mandar os discípulos distribuir. E vai distribuindo, e todo mundo vai comendo, e todo mundo come até ficar satisfeito. E ainda sobra 12 cestos de pedaço. Imediatamente Jesus, então, faz com que os discípulos, compele, constrange, a ideia aqui é usar de força, ou de argumento, ou força física, para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. É como se Jesus não quisesse que os discípulos ficassem ali. Vocês têm que ir embora, vocês têm que ir embora. Entrem no barco e vão embora, passem para o outro lado. E ele ficou ali despedindo as multidões. Por quê? Já que ele tinha contado com a ajuda dos discípulos para distribuir os pães e os peixes, por que não contou com a ajuda dos discípulos para despedir as multidões? Creio que algo que João nos conta pode explicar isso. Mesmo narrando o mesmo evento, em João capítulo 6, versos 14 e 15, é dito o seguinte, João 6, 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 6, 14 e 15. Então, creio que um milagre desse causa, de fato, um grande impacto, certo? Você tem aí uma multidão, é alimentado, aí
Esse é o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o profeta que Deus falou através de Moisés. Eu vou mandar um outro profeta semelhante a mim. Esse é o profeta. Esse é o Messias. Esse é o rei. O que nós estamos esperando? Vamos tomá-lo nos nossos braços e proclamá-lo nosso rei. Essa era a expectativa dos judeus. A chegada do Messias, o descendente de Davi, que também seria o profeta de Deus, que os libertaria do Império Romano, que instalaria o reino de Deus, que purificaria o templo do sacerdócio e da adoração corrupta e traria de volta as promessas de Deus, a realeza dos tempos de Davi e Salomão. Era isso que eles esperavam, era isso que eles cantavam, era isso que eles queriam. E quando vem esse homem multiplicando o pão nessa quantidade, só pode ser este. Vamos tomá-lo e fazê-lo nosso rei. Creio eu que Jesus manda os discípulos embora por uma razão. Os discípulos também entrariam nessa. Porque os discípulos estavam seguindo Jesus porque acreditavam que ele era o Messias. Eles seguiam Jesus por isso. Pedro havia confessado isso: tu és o Messias. Agora, na cabeça deles, era exatamente esse tipo de Messias. Esse Messias que chegaria para instalar o reino, para governar, para libertá-los do poder dos estrangeiros e fazer o reino de Deus terrestre valer nesta terra. Tanto é que quando Jesus os desafia, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, isto é, tu és o Messias, o ungido, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: muito bem, é isso mesmo. Só que a seguir, Jesus passa a dizer o quê? Eu vou a Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser morto e eu vou ressuscitar. E Pedro diz o quê? Não, nunca isso vai acontecer contigo, porque tu és quem? O Messias. Então isso nunca vai acontecer contigo. E Jesus repreende, né? Você não está falando como Deus. Você está falando como homem. Está sendo usado por Satanás. Esse não é o propósito de Deus. Então aquela multidão que queria que Jesus fosse proclamado rei ali, também estava nessa outra vertente, que não era a vontade de Deus. E muito provavelmente os discípulos, quando ouvissem isso, vissem esse entusiasmo, esse alvoroço, é isso mesmo, ele é o rei. Nós estamos seguindo para isso, estamos apenas esperando o momento dessa sua presença real se manifestar. E Jesus sabia disso. Então Jesus, antes que eles percebam isso, Jesus diz: vocês têm que ir embora. Entrem nesse barco e vão embora. Eu não quero que vocês sejam contaminados por um pensamento que não é a vontade de Deus ou por um movimento. E aí você imagina o alvoroço que isso causaria nas cortes romanas, nos exércitos romanos, acampados até ali perto, um pouco mais ao norte. Também em Jerusalém, onde estavam tropas romanas, ou em Cesareia. Houve ali na Galileia um movimento de quase 15 mil pessoas e estão proclamando um tal de Jesus como rei. O que isso acarretaria? Não era este o plano de Deus. Algumas vezes Deus nos livra sem que nós nem percebamos, sem que nós nem notamos. Se você parar um pouquinho e pensar na sua vida, talvez você possa agora, olhando para trás, ver alguns momentos que você foi liberto de algum perigo, de algum desvio, de alguma queda na fé, de seguir um outro caminho que não era plano de Deus e que na época você nem percebeu que estava sendo salvo desta situação. Mas peço também que você considere as vezes em que aquilo que você planejou não deu certo.
Saiu de outro jeito. Não saiu da maneira que você gostaria que saísse. E pudesse entender que foi um livramento de Deus. Talvez, se tivesse saído do jeito que você planejou, uma outra situação, você teria melhor falando, você teria entrado numa situação de perigo. Então, quando o planejado não acontecer, lembre-se, Jesus ainda continua com você. Entre no barco e toque a vida. Entre no barco e vá em frente. Não saiu do jeito que eu queria. A gente queria estar lá com Jesus, com aquela multidão, depois daquele tempo alegre, talvez fosse necessário um tempo até de comemoração, de alegria, a gente continuar ali, cantando uns louvores, louvando a Deus por essa multiplicação, mas Jesus nos força a entrar no barco, manda-nos embora e ele fica sozinho lá, despedindo a multidão. Nós não entendemos os planos de Deus e nem precisamos entender. O que nós precisamos é confiar. Reconhecer que o nosso Deus é soberano. Um pardal não cai se ele não permitir. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Nosso Deus é sábio, não erra. Ele não se engana. Ele não esquece. Nós podemos planejar certas coisas, planejar um evento como esse, sentar, fazer união, ter comissão disso, comissão daquilo. E quando chega no dia, nós descobrimos o quê? Faltou isso. Faltou alguém para aquilo, isso poderia ser feito desse jeito, isso daquele outro jeito. Isso acontece conosco, mas com Deus, não. Ele é sábio, ele não erra. Em terceiro, ele nos ama. Ele sempre faz o melhor para os seus filhos. Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. Se você crê nessas três verdades, você não precisa entender os planos de Deus. Não precisa. Você só precisa confiar. Se você crê nessas três verdades, você não precisa entender, mas por que ele fez isso? Por que ele não fez diferente? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu aquilo? Se você acredita que nosso Deus é soberano, sábio e amoroso, não precisa entender, basta confiar. Não significa que se houver oportunidade de entendermos e nos aplicarmos e nos aprofundarmos, que não vamos fazer isso. Vamos. Mas nós não podemos ter a atitude do tipo: eu só vou crer se eu entender. Isso não funciona nem na vida comum. Quero alguns exemplos? Os que casaram aqui, quando entraram no casamento, entendiam tudo de casamento? Entendiam? Acho que nem hoje a gente entende tudo de casamento, concorda? Os homens entendiam suas mulheres, tintim por tintim? Nem entendiam, nem entendem, nem vão entender. E as mulheres entendiam os homens? Não. Talvez elas acham que entendam. Mas a gente não vai dizer para elas que elas não entendem, certo? Quando vocês decidiram ter filhos, vocês sabiam tudo o que era criar filhos. Sabiam? Não? Quando você compra um carro, você diz: eu quero que você desmonte esse carro e monte explicando para mim peça por peça, porque aí eu compro. É assim que funciona a vida? Não. Nós não tomamos decisões conhecendo tudo. Nós não tomamos decisões conhecendo tudo. Nós conhecemos o suficiente e em cima desse suficiente nós exercemos fé. Isso é em tudo na vida.
Conhecemos o suficiente. Eu creio que você conhecia a moça com quem você casou, você conhecia o suficiente, porque também se não conhecesse nem o suficiente, aí já é outra coisa, né? Mas que você conhecia o suficiente naquele tempo para tomar uma decisão. Mas sabendo, eu não sei tudo. Né? Sempre penso o que pode acontecer depois. Você não sabia disso, mas você conhecia o suficiente e em cima desse o suficiente exerceu fé para tomar uma decisão e entrar no barco. Pronto. Agora é interessante que na vida como um todo nós não agimos assim. Mas muitas vezes com Deus nós queremos o quê? Ou eu entendo tudo, ou eu não creio, ou eu não aceito. Não. Não precisamos entender tudo. Ele nos revelou o suficiente. Eu sou soberano. Eu não erro, eu sou sábio, eu sei tudo. E eu amo vocês. E eu já provei isso quando dei o meu filho. Confiem em mim. E se eu mandar vocês entrarem no barco, entrem e remem. E toquem para frente. Mas, em segundo lugar, o segundo destaque que eu quero dar, é mesmo não estando presente, Jesus ainda cuida de nós. Então Jesus empurra os discípulos para o barco, porque ele quer ter um tempo a sós com o Pai, um tempo de oração, que foi aí de quase 10 horas. O dia estava terminando, lembrem-se disso, o sol está declinando, então era antes das 6 da tarde, e Jesus só vai ter com os discípulos depois da 4ª vigília da noite, isso é, depois das 3 da manhã. Não sabemos em qual tempo, entre as 3 e as 6 da manhã, que era a 4ª vigília da noite, mas depois das 3 da manhã. Então, entre um pouco antes das 6 e até depois das 3, podemos pensar aí em 10 horas, que Jesus despediu a multidão e foi orar. Nós precisamos de tempos sozinhos com Deus. Só nós e Deus. As pressões ministeriais, especialmente as pessoas mais próximas de nós, na maioria das vezes, não vão entender isso. E vão nos pressionar a realizarmos, a fazermos coisas, a mostrarmos serviços. Nós não podemos esquecer que precisamos seguir uma outra agenda. Não é a das necessidades das pessoas. Não é a das nossas necessidades sentidas. Mas aquilo que Deus dirige. E entre esta direção está tempo a sós com Deus. Maiores pressões, muitas vezes, vêm dos mais próximos. Família, pessoas mais próximas no ministério, auxiliares mais próximos da igreja. Muitas vezes são os que mais gritam por nossa presença. E nessa pressão, a gente pode esquecer que precisamos de um tempo a sós com Deus. Precisamos de momentos para despedir a multidão, empurrar os discípulos para dentro do barco e ficar sozinho com Deus orando. É interessante que os discípulos ficam aí, também quase 10 horas, remando, lutando com o vento, lutando com a tempestade. E Jesus está o quê? Orando. Você pode entender isso? Está lá os discípulos dele, remando o vento contrário. E Jesus no monte, sozinho com Deus,
orando. Era isso que estava acontecendo. Os discípulos navegam aí em torno de 4 a 5 quilômetros e meio em quase 10 horas. Você imagina? Praticamente um esforço inútil. Não é verdade? Você está no meio do mar, remando, certo? Quase 10 horas para avançar entre 4 e 5 quilômetros e meio. E enquanto isso, Jesus orava. Jesus poderia tê-los socorridos imediatamente? Poderia. Mas ele não fez. Os discípulos remavam com intensa dificuldade. O texto diz que o mar estava atormentado, em tormentas. Era noite, escuro, o mar agitado, ondas altas, vento contrário, intensa dificuldade para remar, para avançar. O nível de estresse devia estar bem alto, concorda comigo? 12 homens ali, remando e tudo, no escuro. E o nível de... Tanto é que quando Jesus aparece, o nível de estresse está tão alto que eles imaginam que estão vendo um fantasma. Ok? E Jesus orando. A noite chega, o barco no meio do lago, Jesus orando. Há tempestades na vida que é resultado da nossa desobediência. Jonas é um exemplo, certo? Mas há tempestades que é resultado da nossa obediência. Eles foram entrar no barco, Jesus mandou entrar, e o que deu? Então, nem sempre a tempestade é culpa nossa. Algumas vezes a tempestade é porque estamos no centro da vontade de Deus, e naquele momento o centro da vontade de Deus para nós é o centro da tempestade. Foi assim que ele quis. E ele vê a dificuldade. Marcos capítulo 6, verso 48, outro relato do mesmo evento, vai nos dizer: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Mas só foi ter com eles aí na 4ª vigília da noite. Jesus viu a dificuldade. Quando Jesus demorar socorrer, não é porque ele esqueceu você. Nem é porque ele não está cuidando de você. Ele estava orando. E podemos pensar que também ele estava pedindo por aqueles discípulos que estavam no meio do mar. E é dito nas Escrituras que ele hoje está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então, quando eu estiver no barco, vento contrário, avanço pouco, progresso pouco, parece que a coisa não sai do canto. E a gente está se esforçando, está dando tudo de nós, mas parece que não avança. O avanço é tão pequeno, é irrisório. E a gente está pedindo para Deus fazer alguma coisa, mas parece que Ele não está fazendo, não. Ele está vendo e Ele está cuidando. E como diz 1 Coríntios 10, 13, no tempo oportuno, o livramento virá. No tempo oportuno, o livramento virá. É dito lá em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então não imagine, ele me abandonou, ele nem está ligando, ele não está se importando. E o que fazer? Ore e reme. Certo?
ore e reme. Mas estamos aqui, no meio da tempestade, está escuro, o vento contrário, as ondas contrárias, a gente quase não avança, quase ninguém se converte. É um trabalho para fazer esse povo crescer espiritualmente, mas eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. Foi Ele que me colocou dentro desse barco. Mas eu não estou vendo Ele me ajudar, eu não estou vendo Ele fazer nada, não estou vendo nada acontecer. O que é que eu faço? Eu oro e remo. Eu oro e continuo remando. Eu oro e continuo fazendo o trabalho. Eu oro e continuo pregando, evangelizando, aconselhando, visitando. É isso. Não podemos deixar que o vento nos impeça de remar, que o escuro nos impeça de continuar fazendo o que a gente tem que fazer, que as ondas contrárias nos façam parar. Não podemos fazer isso. Nem podemos deixar que a sensação de que Deus não está fazendo nada nos paralise e nos desanime. Não podemos permitir isso. De que a sensação, não é que seja a verdade, note que eu estou dizendo, a sensação, o que nós percebemos em nós, de que Deus não está fazendo nada, parece nem que Ele está olhando para isso, acho até que Ele se esqueceu de nós aqui. Não podemos permitir que esta sensação, estes pensamentos nos paralisem. A gente continua orando e continua remando. Muitas vezes a tempestade chega primeiro que Jesus. Não desista. Continue remando. Reconheça, Ele está intercedendo por mim. Ele está vendo a minha agitação. Ele está vendo o meu problema. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele virá socorrer. Há um hino no cantor cristão que eu gosto de lembrar nestas horas. Uma de suas estrofes e o estribilho diz assim: importará ao Senhor Jesus que eu venha no mundo a ter o meu coração cheio de aflição, sentirá meu triste viver. Ó sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Jesus se importa. Jesus sabe. Jesus é sábio e poderoso para chegar no momento adequado e nos socorrer. Até lá, a gente ora e rema. Em terceiro lugar, Jesus vai nos socorrer nem sempre da forma esperada, mas vai acalmar a tempestade de fora e de dentro do nosso coração. O socorro de Jesus virá nem sempre da forma esperada. Algumas vezes vem de uma forma que nos assusta. Mas quando Ele chega, Ele acalma a tempestade fora e a tempestade que está dentro do nosso coração. Então lá estava o barco, e depois das 3 da manhã, Jesus vai até eles, mas não em outro barco. Eu acho que era o que os discípulos esperavam, que Jesus pegasse um outro barco e os acompanhasse, ou quando eles chegassem do outro lado, Jesus chegaria depois. Mas o que eles veem aí, imagine aí a cena. Bem, você está no meio de um lago, de noite, com vento, com onda, remando, e você olha para trás e parece que não andou nada, ainda está longe do outro lado. E de repente você vê um vulto andando por sobre as ondas. Né? A gente está acostumado com a história, a gente perde o impacto dela. Mas se você se colocar dentro da situação, você iria se assustar. Muito provavelmente também você iria se assustar. E aí é um fantasma, só pode ser um fantasma. Né? Os discípulos de Jesus acreditavam em
Fantasma. Por incrível que pareça, eles acreditavam em fantasma, certo? É um fantasma, ele está vindo aí um fantasma. E eles ficam aterrados. A ideia aí, eles ficam com uma tempestade dentro do coração. Agora eram duas tempestades. Uma fora e uma dentro. E você sabe qual é a mais difícil de resolver? A de dentro. Exatamente. Sabe qual é a que mais prejudica? A de dentro. A confiança em Deus vai impedir que a gente deixe que a tempestade de fora passe para dentro. Agora, quando falta confiança em Jesus, muitas vezes a tempestade só está dentro e o que acontece? Vem para fora. Não é assim? Em casa, muitas vezes acontece isso, né? Está tudo bem, mas aí houve um mal-entendido, uma coisa assim, um tumulto se formou no coração de um dos membros da família, e aí daqui a pouco está a tempestade no meio da casa. Quando a gente confia em Jesus, a gente impede que a tempestade de fora venha para dentro. Mas quando a gente não confia, muitas vezes a tempestade de dentro vem para fora. Tumultua o ambiente. Jesus vem na hora que ele soberanamente escolhe. Ele quis ficar 10 horas orando, mesmo sabendo e vendo os discípulos lá remando com dificuldade. Ele estava olhando, vendo, mas ele viria na hora que ele desejasse, de uma forma que ele desejasse. Muitas vezes o socorro vem não numa cura milagrosa, vem passar vários dias ali sem quase poder respirar. Vem numa cirurgia. Vem numa perda. Nem sempre o socorro de Jesus vem da forma que nós esperamos, mas vem. Algumas vezes, quando vem, nos assusta. Ai, é desse jeito que ele veio socorrer? Parecendo um fantasma? Foi assim que ele veio? Agitando ainda mais o meu coração? O problema não está no socorro de Jesus. Está nas expectativas que nós nutrimos quanto a... Muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. Só vale se for desse jeito. Só foi Deus que curou se não houve remédio, se não houve hospital. Aí foi Deus que curou. Mas a Bíblia não diz nada disso. É sempre Deus. Com remédio ou sem remédio, é sempre Deus. Com cirurgia ou sem cirurgia, é sempre Deus. É sempre a graça dele que vem nos socorrer. Precisamos aprender a enxergar a graça e a ação de Deus através dos meios comuns também, dos meios naturais ou de meios que até nos assustem. Precisamos aprender a receber os presentes de Deus, mesmo quando o embrulho não parece ser de presente, mas é presente. É a graça que vem a nós. E os discípulos ali, cansados, com sono, só conseguem enxergar um fantasma. Nossos sentidos nos enganam. E enganam muito, certo? A gente entende ou pensa que está vendo uma coisa, mas é outra. E aí o medo se apossa, eles ficam alarmados. E eles gritam. Eu acho que eles pensam, era só o que faltava agora. A gente aqui, Jesus nos botou nessa. A gente está aqui remando. 5 quilômetros só avançando, 10 horas, estamos cansados, com sono, chuva na cara, vento, imagine o frio. E agora um fantasma aqui para acabar de completar a coisa. Muitas vezes é essa a sensação que temos na vida. Mas é Jesus chegando no meio da noite, no meio do mar, no meio da tempestade. Ele é o Senhor da natureza. Ele é capaz de andar sobre as ondas. Como no texto lido pelo pastor João, ele é aquele que o vento e o mar lhe
obedecem. Os eventos da nossa vida estão debaixo do controle dele. Se ele é capaz de andar sobre as ondas, no meio do vento e da tempestade, será que ele não é capaz de cuidar da gente? Será que ele não é capaz de resolver os nossos problemas? Será que ele não é capaz de nos socorrer? Nem a distância, nem a escuridão, nem o vento, nem as ondas, nada pode impedir Jesus de chegar e nos socorrer e resolver o problema. Pode ser que a tempestade seja uma multidão contra você, seja a liderança da igreja contra você, seja a dureza do coração das pessoas que você está evangelizando, seja a falta de recursos, seja a insensibilidade dos outros, seja a incompreensão de sua família. Pode ser, mas nada disso está fora do controle de Deus. Aquele que anda sobre as ondas, no meio da escuridão, no meio da tempestade, enfrentando o vento e as ondas, é aquele que tem todo o poder para socorrer, independente do tipo de tempestade que você enfrenta. E é ele que acalma os nossos medos. Não tenham medo, sou eu. Quando o coração se agitar, acelerar, quando a tempestade entrar dentro de você, tumultuar tudo, fica tudo escuro, você não sabe nem que decisão tomar, você já está cansado, cansada, estressado, estressada, não consegue mais avançar, as coisas parecem não dar certo, os resultados não vêm. Lembre-se, Jesus diz, não tenha medo, sou eu. Eu ando sobre as ondas, eu domino o mar, eu domino o vento, eu sou o Senhor das tempestades. Sossega o teu coração, acalma o teu coração, confia em mim. Não é preciso continuar temendo. Jesus sempre nos socorre. Mas a quarta e última lição é que essa presença de Jesus nos socorre mesmo quando nossa fé fraqueja. Quando Jesus diz isso, então Pedro diz, já que és tu, Senhor, é mais ou menos a ideia aí da frase, já que és tu, Senhor, então manda que eu vá até o Senhor andando por sobre as águas. Aqui não é tanto um Pedro impulsivo, aqui eu vejo um Pedro corajoso. Já que é o Senhor, não é um fantasma, então manda que eu também vou até aí. Está demonstrando uma profunda fé, concorda? Jesus vem andando sobre as ondas, é Jesus. Então, sob as ordens dele, eu também posso andar sobre as ondas. Se ele domina o vento e o mar, ele pode me fazer andar sobre as ondas. É um momento de muita coragem. E ele tem fé suficiente para sair do barco. Então vem. E o que ele faz? Vai. É um homem de fé, eu estou vendo isso, corajoso. E caminha até Jesus. Mas no meio do caminho, a fé fracassa. Fé suficiente para pedir, fé suficiente para iniciar, para descer do barco, para começar, mas fé insuficiente para enfrentar a tempestade. Estamos nos enxergando aqui? Fé suficiente para deixar tudo e começar uma igreja nova. Para mim é uma coragem enorme, certo? Mas aí lá pelo meio as coisas começam a ficar difíceis e a fé parece acabar. Fé suficiente para aceitar um ministério desafiador. Sabe que vai ter problema, tem isso, tem aquele. Fé suficiente para saio do barco e vou andando sobre as ondas. E aí quando, no meio da tempestade, a fé parece que some.
Fé não só para iniciar, mas para continuar. Agora vamos pensar um pouco aqui. O que foi que mudou? A velocidade do vento mudou? O tamanho das ondas mudou? A liquidez das águas? Pedro ficou mais gordo e agora foi isso? Nada mudou. O que foi que mudou? O olhar. Enquanto estava focado em Jesus, estava indo. Quando ele começa a reparar, rapaz, e esse vento? E essas ondas? E eu estou aqui, essa água? E aí? Aí afunda. Para onde está olhando? Para o problema ou para Jesus? Para o problema ou para aquele que é capaz de resolver o problema? Para a tempestade ou para o Senhor da tempestade? Para o vento ou para o Senhor do vento? Para o mar ou para o Senhor do mar? Para quem você está olhando? Quando começa a afundar, não é que você está perdendo a fé porque está afundando. Você está afundando porque está perdendo a fé. É questão de manter o olhar para Jesus. Nós gastamos muita da nossa energia e permitimos que tempestades se formem dentro de nós quando deixamos de focalizar nosso olhar, nossa confiança em Jesus, em Sua palavra, e começamos a olhar para as condições, para as circunstâncias, para o que falta, porque não tem recurso, porque o povo é duro, por isso, por aquilo e por aquilo outro. E esquecemos de olhar para o dono dos recursos, para o dono dos corações das pessoas, para o Senhor das situações. E nós então permitimos que a tempestade fique dentro de nós e nos faça afundar. Ela nos torna mais pesados. Elas nos fazem, então, nos puxa para baixo. Enquanto Pedro confia, ele caminha. Quando ele deixa de confiar, ele afunda. E é isso na vida. O que fazer quando se está afundando? Clame. Clame. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Estamos afundando. Sabemos que estamos afundando porque deixamos de confiar. E não temos nem mais a coragem de clamar. Mas não. A fé está fraquejando. A fé está diminuindo. A fé está se esvaindo. Você está afundando. Clame. Pedro então grita: Senhor, socorre-me. Voltando aqui ao texto, né? Senhor, socorre-me. E o que Jesus faz? Você duvidou? Agora afunda. Não mandei você duvidar. Enquanto você estava confiando, o que aconteceu? Você caminhava. Agora você resolveu duvidar, pois agora afunde. Ou recupere sua fé, porque quando você recuperar sua fé, você vai ver que é fácil andar sobre as ondas. É isso que Jesus faz. Está aqui minha mão. Está aqui minha mão. E levanta. É interessante notar que a repreensão vem depois do socorro. Primeiro Jesus estende a mão. Mas por que você duvidou, homem de pequena fé? Mas ele não repreende antes de socorrer. A presença de Jesus também nos socorre quando nossa fé fracassa.
eu começo a imaginar os outros ali no barco, né? Muitas vezes nós só concentramos em Pedro e Jesus, mas os outros que ficaram, né? Ah, Pedro pediu, mas esse homem acho que não tem juízo não, pediu um negócio desse, né? Aí ele vai, tá andando, tá mesmo. Bem, olha aí, tá vendo? Bem que eu avisei, falei para ele não ir, olha aí, o que que deu? E agora vai morrer mesmo aí, né? Mas o que foi que eles puderam aprender da ação de Jesus? Estendendo a mão. O que nós podemos aprender? Quando alguns de nossos colegas, ou até família, começa a afundar, a fé está fraquejando, qual é a nossa atitude? Não foi forte como eu? Não confiou igual a mim? Foi tomar essas decisões descabidas? Ou, está aqui minha mão. Estou estendendo minha mão. Vamos nos juntar e levantar você. Eu creio que Jesus também está ensinando isso para os que ficaram no barco. Quando um de vocês começar a afundar, não é para abandonar. Estendam a mão, socorro, até porque a presença de Jesus também se manifesta na presença das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, levado por Jesus, Pedro volta ao barco, e quando ambos entram no barco, o vento cessou. Chegou a calmaria. E o propósito dessa tempestade? Mostrar que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Passando por uma situação assim, nossa confiança e nosso conhecimento de Deus vai aumentar. E João vai dizer em João 6, 21, terminando esse relato em João, que eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. A travessia terminou. Durante aquela noite, eles não lembraram da multiplicação dos pães, eles não lembraram do poder de Jesus, eles não lembraram de clamar a Jesus. Muitas vezes, no meio da tempestade, a gente não lembra do que Deus já fez em nossa vida. A gente não lembra do quanto de situação difícil Ele já nos tirou. A gente não lembra de clamar. Os discípulos, creio eu, esqueceram toda aquela alegria, aquele entusiasmo do dia, de sair distribuindo pão e peixe, e a gente volta e tem mais, e a gente volta e tem mais. Eles esqueceram que aquele que é Senhor de pão e peixe, também é Senhor do mar e dos ventos. Mas a noite passou. A tempestade acabou. Chegou a bonança. Demorou 10 horas. Foi estressante. Foi uma aventura. Mas passou. E na nossa vida vai passar também. Pode ter certeza. Vai passar. Quando se sentir perdido, desorientado, trabalhando e o resultado não vem, eu não consigo atingir os alvos, eu não consigo chegar ao destino desejado. Lembre-se, Jesus está cuidando de você. Jesus está intercedendo por você. Na hora certa, Ele virá lhe socorrer. Nem sempre será no tempo que você espera ou da forma que você espera, mas Ele virá. E no tempo dEle, a tempestade vai passar. Enquanto isso, ore e reme. E se a fé fraquejar, clame.
porque mesmo quando nossa fé fraqueja, Jesus continua conosco. Amém.